A paz do Senhor, amada igreja, sou o irmão Bruno, estou aqui mais uma vez para a gente estar bendizendo a palavra de Deus, né? A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É a palavra que Deus botou no meu coração para essa tarde de hoje, né? Se encontra no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 7, e também depois, né, vamos estar estendendo aí, levando a palavra um pouco mais adiante, no capítulo 6, né, versículo 2 ao 4, versículos 6, 7, 9 e 10, né? Vamos estar orando para que Deus possa habitar, que não venha, aleluia, falar nada da carne, e que venha ser somente o Espírito de Deus, porque a obra é dele, ele quem usa, ele quem faz. Senhor, Deus Pai, Deus de glória, Deus de poder, de autoridade, Deus, quero te agradecer, meu Pai, pela tarde, pelo dia que o Senhor nos deu até este momento, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor, pela Tua presença, meu Pai, que ainda habita ao meio de nós, Senhor. Quero te pedir, meu Pai, abate, meu Pai, aleluia, o Bruno, Senhor. Joga, meu Pai, aleluia, Senhor, aleluia, meu Pai, tudo que não provém de mim, Senhor, aleluia, meu Pai, tudo que não, aleluia, convém aos Teus olhos, meu Pai, que habita em minha vida por terra, meu Pai, habita sobre mim, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Usa-me de acordo com a sua boa vontade, meu Pai, como canal de bênção e edificação, meu Pai, para todos aqueles que ouvem, meu Pai, também a mim, em nome do Senhor Jesus, Deus, e amém, Senhor. Bom, a palavra de hoje está no capítulo 4, versículo 7, livro de Romanos, que vem dizendo assim: Abraão foi justificado pela fé. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, né? Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Louvado seja Deus. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus aqui vem dizendo, né, sobre o batismo também do Espírito Santo, né? A gente que se diz batizado do Espírito Santo, o Espírito Santo é uma coisa muito ampla, muito perplexa, Senhor, é um ser muito, né? Muito complexo, muito profundo, muito intenso e muito amplo, de forma que nós não conseguimos conhecê-lo, assim, compreendê-lo. A gente até o conhece, mas não consegue ter a dimensão de quão grande ele é, de como ele opera, né? Aleluia, né? Porque nós somos sim batizados com o Espírito Santo, né? Eu creio que quando a gente aceita Jesus como único eterno Salvador, porque ele é a vida, o caminho, a verdade e a vida, nós também recebemos ali o batismo do Espírito Santo, porque esse é o Consolador que Deus deixou na terra para nos guiar, para nos consolar, para nos ajudar na caminhada com Cristo, né? Porque sem ele, irmãos, nós não conseguiríamos. E a palavra de Deus vem dizendo aqui no capítulo 4, versículo 7 do livro de Romanos: Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O que Deus vem falando conosco aqui, irmão, comigo, com a igreja? Bem-aventurados somos, aleluia, aqueles a qual aceitamos Jesus. Bem-aventurados somos, aleluia, né? Ao qual, aleluia, nós que aceitamos Jesus e, né,
tomamos a atitude, a posição de viver para Jesus, porque viver para Jesus não é somente colocarmos, esconder atrás de paletó, né, embaixo de saia, né, e estar na igreja, né, dando lugar, né, até para o Espírito Santo, mas glorificando, adorando, exaltando o nome de Deus, gritando glória lá, mas infelizmente, aleluia, né, aqui fora está emprestando a boca, está emprestando o corpo, está emprestando os pensamentos, né, aleluia, né, para Satanás, porque pecador, aleluia, eu sou, o irmão é, a irmã é, todos somos, né, aleluia, todos somos pecadores, né, porque já somos frutos de pecado. E aqui a palavra vem dizer: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Mas quando aceitamos a Jesus Cristo, todas as nossas iniquidades são perdoadas, né, aleluia, porque Jesus não ama o pecado, mas Jesus ama o pecador. E a palavra de Deus vai dizer, né, e cujos pecados são cobertos. Aqui o Senhor vem dizendo, aleluia, que nossos pecados são perdoados quando nos arrependemos de verdade, aleluia, quando entregamos a nossa vida para Deus, quando pedimos Jesus, né, quando clamamos, quando somos sinceros, porque Davi foi um homem segundo o coração, né, de Deus, que agradou muito a Deus, porque Davi era um homem sincero, apesar de ter pecado, aleluia, porque o pecado, irmão, Deus te perdoa dele, mas a sentença, ou seja, aquilo que você plantou, você irá colher. Se você plantou, aleluia, né, mau fruto, você irá colher mau fruto, terá a sua recompensa, seja má ou seja boa. Então, se você, né, plantou o pecado, a consequência do pecado é a morte, né? Claro que aí depende dos casos, né, depende da boa vontade de Deus, mas o fruto do pecado é a morte. E Deus, né, aleluia, Deus não se agrada naqueles que são iníquos, porque o que é uma iniquidade? Hoje, aleluia, eu pequei, hoje eu, aleluia, discuti com o irmão, com a irmã, aconteceu, né, a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, em Efésios 4, 27, irai-vos, mas não dei lugares ao diabo, né, aleluia, ou seja, a gente não é obrigado, aleluia, a não se irritar, a não irar, porque Deus sabe que em carne isso é impossível, mas não devemos não nos convém a dar lugar ao diabo, irar, né, a gente se ira, fica revoltado, a gente fica, mas vai para o quarto, conversa com Deus, que Deus perdoa, né, aleluia, né, o seu pecado. Mas quando se torna um pecado iníquo, quando eu, aleluia, toda vez que eu me iro, eu dou lugar ao diabo, empresto a minha boca para Satanás, a mesma boca que eu glorifico a Deus na igreja, é a mesma boca que eu dou para, aleluia, empresto para o inimigo, xingando talvez o irmão, maldizendo do irmão ou da irmã, né, aleluia, aí se torna uma iniquidade, e Deus não perdoa e não habita, aleluia, em iniquidade, onde há iniquidade. Continuando, Romanos capítulo 6, versículo 2 ao 4. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, louvado, glorificado seja Deus, né? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se, né, nos denominamos, né? Porque a gente, quando começa a caminhar, a gente tem a mania, né, o mau hábito de nos intitularmos batizados pelo Espírito Santo, né? Só por quê? Porque a gente dá glória, às vezes fala em mistério. A palavra de Deus vai dizer, né, em 2 Reis, que nem todos de Israel são israelitas, né? Aleluia, né? Ou seja, nem tudo que reluz é ouro, nem aquele que parece que é, né? Porque se eu digo que eu sou batizado com o Espírito Santo, mas empresto a minha boca, a minha atitude, né, para Satanás,
né? Ou faço aquilo que não agrada aos olhos do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós devemos conhecer o profeta, o evangelista, né? O pregador, o pastor, né? O missionário, né? O irmão do campo, aleluia, conhecer as árvores pelos seus frutos, né? Então vamos, né, aprender a discernir. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo para te dar discernimento, para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Aprenda a ver, aleluia, quem é realmente batizado com o Espírito Santo, porque às vezes eu rodopeio, eu falo em mistério, mas o inimigo também profetiza, o inimigo também fala em línguas. Então vamos vigiar, né, para a honra e glória do santo nome de Deus. Vamos estar vigilantes para saber o que é de Deus ou o que não é de Deus, porque a palavra de Deus, né, ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para frente, tanto para trás, mas a palavra de Deus, ela não causa, aleluia, contenda, não cria confusão, porque Deus não habita no meio de confusão. Esse dia eu estava falando no vídeo, é lá em João, a palavra de Deus que diz que o nosso Deus não é um Deus de confusão, que Deus não habita no meio de confusão. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se estamos dizendo que somos batizados do Espírito Santo, dizendo que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Como ainda vivemos, aleluia, nele? Emprestando a boca para o inimigo, atitudes para o inimigo, aleluia, colocando pensamento que não condiz com os estatutos bíblicos, né? Com os conceitos bíblicos, né? Aleluia, louvado seja Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ou seja, nós somos batizados, né, aleluia, na nossa morte, quando renascemos de novo, né, pelo Espírito, pelo batismo pelas águas, quando conhecemos a verdade, quando começamos a ler a Bíblia e realmente a viver ela. E aqui, de sorte, vem dizendo assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que é essa novidade de vida aqui que a Bíblia vem dizendo? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, né, Jesus Cristo, pela glória do Pai, assim também nós, pela glória do Pai, através do nome de Jesus e o batismo do Espírito Santo, andemos em novidade de vida. Novidade é aquilo que se fez novo, não é mais velho. As coisas que eu fazia antigamente, quando eu conheço a Cristo, eu não irei fazer mais, por mais que tenha o espinho de Paulo na carne, porque é processo, tudo é no tempo de Deus, libertação principalmente, porque muitos julgam, mas o dever do cristão é amar. Quem convence é o Espírito Santo e quem deve julgar é Deus. Aleluia. Não iremos julgar o irmão, porque isso é dever divino, é dever de Deus. Quem deve convencer o seu irmão? Aleluia, o Espírito Santo, assim como me convenceu, como convenceu você. Porque lá atrás, quando, aleluia, você começou a caminhar, você não, aleluia, não gostava que o irmão apontava o seu espinho. Por que agora você quer apontar, emprestar a boca para Satanás para apontar o espinho do irmão? Seu trabalho de convencer, o dever de convencer do Espírito Santo, e o seu dever é amar. Ame o irmão, aleluia, porque Jesus disse, se Jesus te amou e Jesus deixou o comandamento, ame o próximo como a ti mesmo. Quando nós fomos, aleluia, cansados, né, para Deus, pedindo, aleluia, Jesus, um renovo, uma força, uma ajuda, um caminho que não estávamos conseguindo mais, Jesus disse, aquele que está cansado, siga-me, vinde a mim como está, né, dê o primeiro passo, que eu o teu fardo eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus estava dizendo, vem a mim como está, pecador, porque eu não amo as suas práticas, mas eu amo o praticante, né? Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos andar em novidade, aquilo que era velho se fez velho e hoje nos fazemos novo. Aleluia, porque somos já conhecedores da verdade. Aleluia, né? E no versículo 6 vem dizendo, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aqui Jesus vem dizendo que ele morreu na cruz, e ali ele levou o nosso pecado, ali ele matou o pecado meu, seu,
aleluia, porque, perdão, irmãos, quando conhecemos a verdade, né, iremos, né, automaticamente procurar viver na verdade, e, aleluia, aquilo que se era velho, né, que era pecado, que era iníquo, se fez, aleluia, né, passado. Estamos no presente olhando para Jesus, né? Louvado seja Deus. Agora iremos, né, versículos 7, 8 e 9. Porque aquele que está morto está justificado do pecado, mas sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Aleluia. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ou seja, se você é realmente batizado com o Espírito Santo, se eu sou realmente batizado com o Espírito Santo, aquilo que era velho se fez velho. Aquilo, aleluia, que não agradava aos olhos de Deus, ficou para trás, já não é mais pertencente a nós, já não nos convém mais, porque a Bíblia vai dizer, nem tudo que é lícito nos convém, aleluia, aos olhos de Deus, porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. E se nós morremos, né, quando recebemos o batismo do Espírito Santo, ou né, o batismo pelas águas, aleluia seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, o pecado se fez morto, e ali Jesus, né, vai justificar, vai, aleluia, julgar o nosso pecado, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele. Então, aleluia, a morte não tem que ter mais domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque tudo se fez novo. Aquele que diz que habita sobre ele o Espírito Santo, ele tem que fazer as coisas que convém ao Espírito Santo, não, aleluia, as coisas que convém à carne, não as coisas que alimentam a carne, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, ou seja, já não somos mais aquela criatura velha, a morte não mais terá domínio sobre ele, ou seja, você que nos denominamos, intitulamos, aleluia, batizado pelo Espírito, né? Espírito de Deus. Então não tem mais a morte domínio sobre nós, porque, aleluia, mas vigiai e orai sem cessar, porque o olho é a candeia do corpo, e a gente traz para o coração aquilo que a gente alimenta. Aleluia, louvado seja Deus. Assim como é a nossa casa material, também é a nossa casa espiritual. Todo dia nós devemos limpar a sua esposa, né? Se você ajuda a sua esposa, todos os dias você tem que, aleluia, lavar, limpar a sua casa material, lavar, né, os teus pratos, né, aleluia, Senhor, a tua vasilha do seu alimento, porque, né, senão ali fica sujeira, fica imundo, e você não se agrada daquilo. E assim é Deus, né? Somos nós aos olhos de Deus, por se nós não, aleluia, limparmos a nossa casa espiritual todos os dias. E vigiai, porque o olho é a candeia do corpo. Aleluia, né? Glória a Deus, porque a mesma graça que salva um pecador lá no mundo é a mesma graça que a gente conhece, que condena nós que somos conhecedores da verdade. E para encerrar no versículo 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aleluia. Como que eu vivo, aleluia, como que eu vivo para Deus se eu não quero fazer as coisas de Deus? Se eu não quero fazer uma oração, se eu não quero fazer um vídeo, se eu não quero evangelizar, aleluia. Se eu estou de mimimi, aleluia, na rua, fazendo as coisas que não agradam aos olhos de Deus, vamos estar vigilantes, vamos estar atentos, né, ao nosso redor, vamos estar, aleluia, ligados com Deus, porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu, e Deus conhece, né, assim como diz aqui, aleluia, nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Vamos estar vigilantes, fazendo somente aquilo que agrada aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos.